Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou de volta aqui no canal para conversar com vocês hoje sobre essa proposta das Forças Armadas de entrarem no debate político sobre o voto impresso. O ministro da Defesa, hoje em pronunciamento na TV Brasil, e que foi retransmitido pela CNN e pela Globo News, enfim, por todos os canais de mídia, disse em alto e bom som na frente do presidente da República e dos demais chefes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que defende o voto impresso individual. A proposta está tramitando numa comissão especial na Câmara dos Deputados. A preço de hoje, a proposta seria rejeitada. Dos 32 votos dessa comissão especial que analisa o voto impresso, 19 são pela rejeição. Então, politicamente, a situação estaria resolvida. Entretanto, o jornal Estado de São Paulo publicou hoje, está aqui na TV a manchete, o ministro da Defesa teria utilizado de um interlocutor, ou seja, de um mensageiro, de um menino de recados, para fazer chegar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, a ameaça de que, se a Câmara não aprovar o voto impresso individual, não haverá eleições no Brasil. Essa é a ameaça feita, segundo o jornal Estado de São Paulo, pelo ministro da Defesa. Ministro da Defesa que só reverbera a voz e a opinião já dita pelo chefe, o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República Federativa do Brasil, o senhor excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro. Ele já disse em entrevista mais de uma vez que sem um voto impresso individual não haverá eleições no Brasil. O presidente em exercício no cargo, eleito democraticamente por mais de 57 milhões de votos eletrônicos, agora quer impor as suas próprias regras para as próximas eleições gerais a serem realizadas em 2022. Bolsonaro quer o voto impresso individual, identificado, para que, após a divulgação do resultado eletrônico, se possa fazer uma recontagem dos votos, contando manualmente um a um dos votos impressos nas urnas eletrônicas. Essa é a proposta que está em análise numa comissão especial criada para esse fim na Câmara Federal. A comissão tem um forte apelo governista. O presidente está oferecendo mundos e fundos aos deputados que toparem votar a favor dessa proposta. E muita gente acredita que o voto impresso individual traria mais segurança para as eleições no Brasil. Entretanto, ninguém até agora conseguiu provar que as eleições, como são feitas atualmente, estão sendo fraudadas. Nenhum dos que argumentam que precisa ter um voto impresso individual, nenhum deles até agora conseguiu provar, demonstrar que é preciso um voto impresso para que a eleição seja segura. Muito pelo contrário, todos os com mandato eletivo atualmente, que têm mandato eletivo atualmente, foram eleitos com votos eletrônicos, contados nas urnas e divulgados
pelo sistema da Justiça Eleitoral, que nunca foi provado ser possível de fraude. É um sistema eletrônico, proprietário e que mantém a segurança do voto. Para você que defende o voto impresso, individual, na urna eletrônica, para depois ser objeto de auditoria, de recontagem, é preciso que você considere dois problemas. O primeiro problema é de ordem operacional. Como é que os votos serão impressos? Eles serão impressos identificando o eleitor? Se houver a identificação do eleitor, o sigilo do voto será quebrado numa recontagem. O eleitor, depois de votar eletronicamente e conferir o voto impresso, poderá desfazer o voto se mudar de opinião ou se achar que o voto que votou eletronicamente está em desconformidade com o que foi impresso? Como é que esses votos serão anulados? Como é que eles serão recontados? Repare que essa proposta, do ponto de vista logístico, já cria uma dificuldade que não existe atualmente no processo de votação. Uma dificuldade que, com certeza, vai dificultar um transcorrer normal, tranquilo, da votação no dia da eleição. Mas, afora isso, além dessa questão, tem também o transporte das urnas. E mesmo com o voto impresso dos eleitores, o que impede quem deseja fraudar a eleição de fraudar também esses votos eletronicamente impressos? Esse é um dos problemas. O outro problema é durante a recontagem dos votos, porque se vai haver uma recontagem, os votos serão expostos. E uma vez expostos, o sigilo do voto estará quebrado, se saberá quem votou em quem. E a própria recontagem desses votos manualmente levaria bastante tempo. E durante esse período haveria todo tipo de instabilidade institucional. É exatamente isso que, ao meu ver, se quer criar com essa proposta de voto impresso individual. Essas mudanças no sistema de votação, no sistema eleitoral brasileiro, que se pretende fazer através de uma proposta de emenda constitucional, porque os projetos de lei aprovados na Câmara nesse sentido foram todos rejeitados e considerados inconstitucionais por 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição, ela não abriga esse tipo de artimanha, de artifício para quebrar o sigilo do voto. É fato que quem milita na política, quem atua como militante político, faz questão de divulgar em quem está votando. Divulga nas redes sociais, faz campanha. Muita gente que é candidato aí faz campanha mesmo, né? Se expõe. Muitos que não são também expõem o voto. É direito do cidadão de fazer campanha, de manifestar-se politicamente, individualmente, não há nenhum problema nisso. A questão está em quem não quer e quem não pode. Muitas pessoas não podem ou não querem expor o voto, querem mantê-lo secreto. Por quê? Porque temem a retaliação de quem está no poder. Quem está no poder, para se manter no poder, pode se vingar, uma vez sabendo quem votou em quem. O sigilo do voto é a parte fundamental, é a pedra basilar da instituição republicana que garante a alternância de poder e da instituição democrática que garante que essa alternância de poder será feita através do voto direto, da vontade expressa dos eleitores regularmente inscritos
na justiça eleitoral. Então, os que defendem esse tipo de proposta, na verdade, estão defendendo o fim da República e da democracia. Querem um voto de cabresto, aonde o eleitor seja obrigado a se identificar quando votar. Querem uma eleição como as que havia antigamente, com o voto manual. Eu votei manualmente, inclusive, votei pela primeira vez com cédula de papel. E como jornalista, acompanhei várias apurações de eleições com cédulas de papel. E nunca vi ambiente mais propício à fraude. Porque o voto contado eletronicamente, ele é muito mais seguro. Ele é auditável, ele pode ser conferido através dos boletins de urna emitidos por cada sessão eleitoral e impressos logo depois do encerramento da votação. A votação é aberta com a urna eletrônica, com a impressão da zerésima, um relatório que mostra que não há votos na urna. Acabado o processo de votação, a urna imprime um boletim de urna mostrando os votos que foram computados, que foram colocados manualmente, pelos eleitores, através da digitação. Os votos digitados estão ali, embaralhados, porque há uma criptografia na urna eletrônica para evitar que se saiba a ordem dos votos. Os votos estão ali e foram dados a esses candidatos. E essa urna eletrônica, cada uma delas individualmente, é também auditável. Todo esse processo é documentado e acompanhado por fiscais eleitorais dos partidos. Não só pela Justiça Eleitoral, pelos funcionários públicos, mas também pelos cidadãos que são convidados a participar da eleição como mesários e como auxiliares, como também pelos fiscais dos partidos políticos. Todos estão envolvidos nesse processo democrático, que é não só auditável, mas também fiscalizado o tempo todo por todos. Tudo é feito às claras e de uma forma rápida, ágil, transparente. No mesmo dia da eleição, sabemos do resultado. E essa democracia se manteve firme até agora. Só que agora existem aqueles que querem aparentemente mudar as regras do jogo para se beneficiarem do caos que pode ser gerado por essas mudanças, que será gerado por essas mudanças. E esses que estão promovendo isso agora também estão de olho em outros dados, nos dados das pesquisas de opinião. Os dados mostram que a vitória, se fosse hoje a eleição, não seria do atual governante, que a força política de oposição está muito mais forte, que juntando os votos de oposição, o candidato do governo poderia nem ir para o segundo turno. E é exatamente isso que temem aqueles que agora estão no poder. Prevendo o resultado já mostrado aí pelas pesquisas de derrota, promovem uma tentativa de mudança para que essa mudança, depois que implementada, ela promova o caos. Não se saiba exatamente quem votou e se a votação é confiável. Independentemente, repare, mesmo que a proposta seja derrotada na comissão e os partidos políticos estão se organizando para logo depois do recesso parlamentar enterrar essa proposta de vez, mesmo que isso seja feito, só o fato de estar se discutindo isso agora
já gera uma desculpa futura para aqueles que vão perder as eleições. Dirão depois de anunciado o resultado. Vejam aí, se o voto fosse impresso, nós teríamos ganho. A oposição ganhou porque o voto foi eletrônico. Esse é o discurso pronto, político pronto, do derrotado, inclusive, para, logo depois das eleições, ainda no poder, utilizar os mecanismos do poder para impedir a posse do eleito. Isso já aconteceu no Brasil e pode acontecer de novo. As eleições precisam ser confiáveis e elas são confiáveis. Elas precisam de mais transparência e é preciso que o voto se torne cada vez mais aprimorado. Eu tenho a impressão que nós vamos evoluir muito no que diz respeito ao voto eletrônico. Mas o debate do momento não é esse. O debate do momento é a proposta feita aí em bom som pelo ministro da Defesa. Você vai ver agora, eu tenho o vídeo e trago agora para você, o ministro da Defesa dizendo que é a favor do voto impresso individual, ou seja, apoia a proposta política e entrou no debate político. Isso na frente do presidente da República, autorizado por ele, e na frente dos demais representantes das Forças Armadas, em solenidade oficial. Veja o vídeo. Autorizado pelo presidente da República, em virtude de notícias que saíram na imprensa no dia de hoje, eu vou aproveitar a oportunidade para ler uma nota que será postada no site da Defesa em seguida. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Essa nota será publicada a partir da minha leitura. Muito obrigado. Aí o posicionamento do ministro da Defesa. Posicionamento polêmico e que já gerou reações. Uma dessas reações, né, foi justamente por causa dessa manchete aqui. Em aviso aos poderes, o ministro da Defesa faz ameaça às eleições de 2022, matéria publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, que está gerando toda essa repercussão e toda essa discussão em torno dessa entrada no debate das Forças Armadas. A primeira vez que as Forças Armadas entram no debate político. E as reações já apareceram. Uma delas, por exemplo, do ministro do STF, Gilmar Mendes, que disse: os representantes das Forças Armadas devem respeitar os meios institucionais do debate sobre a urna eletrônica. Política é feita com argumentos, contraposição de ideias e, sobretudo, respeito à Constituição. Na nossa democracia, não há espaço para coações autoritárias armadas. O ministro aqui deixa claro, né, que parece evidente que realmente o que se pretende aí é uma coação. Né? O ministro da Defesa se manifestando é uma maneira de coagir os deputados da comissão especial
a aprovarem essa mudança. Vale lembrar, e eu trouxe aqui, né, que tem até uma exposição no site do TSE sobre isso, que a primeira eleição no Brasil feita pela Justiça Eleitoral foi em 1933, isso com voto manual. De lá para cá, muita coisa tem mudado. Hoje, o ministro presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é o Luiz Roberto Barroso. Ele se manifestou através de nota dizendo o seguinte: conversei com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente. A nota oficial foi publicada, a nota do ministro da Defesa foi publicada pelo Ministério da Defesa, está disponível lá para quem quiser ler. Você ouviu aí o próprio ministro lendo a nota, uma nota que não nega o que o jornal colocou. O jornal mantém a história. O Ministério da Defesa aí publicou no Twitter dizendo o seguinte: o ministro da Defesa informa que não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República. Apesar do ministro da Defesa e do Ministério da Defesa saírem com essa nota oficial, o jornal Estado de São Paulo mantém a versão apresentada. O João Caminoto é o diretor de redação, o diretor-geral do Estadão. Ele disse o seguinte: diante das diversas reações, considero importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa. O compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito. O João Caminoto escreveu depois: diante das diversas reações, considero importante reafirmar a íntegra do teor da reportagem publicada pelo Estadão. E essa foi justamente a reação dele, não só à nota do Ministério da Defesa, como também ao posicionamento do Arthur Lira. Tanto o Arthur Lira quanto o ministro da Defesa negaram que houve essa interlocução. O Lira reafirma as eleições em 2022 e Braga Neto nega falar via interlocutor. O Estadão mantém as informações, não revelou sua fonte na matéria, mas mantém as informações que não foram desmentidas, muito pelo contrário. A meu ver, a nota que você ouviu agora do ministro da Defesa mostra justamente que ele defende mesmo o voto impresso e acha que seria melhor. E ele fez uma pressão, inclusive, né, porque está falando em nome das Forças Armadas, em nome do comandante em chefe das Forças Armadas, que já disse recentemente que não vai ter eleições, não pretende que tenha eleições se as eleições não forem através desse voto impresso individual, que, como eu já disse, é flagrantemente inconstitucional. É tão inconstitucional que já foi declarado assim pelo Supremo Tribunal Federal 2 vezes. E agora se tenta, através de uma proposta de emenda à Constituição, torná-lo constitucional. Eu acredito que nem assim vai funcionar. Mesmo que a PEC, na hipótese dela ser aprovada, porque proposta de emenda constitucional não é aprovada assim a toque de caixa. Mesmo que passe na comissão especial, a proposta teria que ter 2/3 dos votos dos deputados em 2 votações e mais 2/3 dos votos dos senadores em 2 votações. Eu não acredito que essa proposta passe nessa peneira. E se ela passar, mesmo assim, pode ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O golpe está aí.
não vê quem não quer. A intenção é tumultuar a eleição. E tumultuar para quê? Tumultuar porque o governo que está aí quer se manter no poder. Está fazendo de tudo para isso. E, inclusive, para se manter, está abrindo espaço para os membros do Centrão, né, tomarem conta do governo e articularem em nome do governo, afastando um militar, o general Ramos da Casa Civil, e colocando Ciro Nogueira, o líder do Centrão, como ministro da Casa Civil. Essa acomodação de forças é o jogo estratégico do presidente da República para se manter no poder, para enterrar de vez qualquer tipo de proposta de impeachment e garantir que suas propostas sejam aprovadas na Câmara e no Senado. A ver se essa estratégia vai funcionar. Por enquanto, as instituições dizem que estão resistindo e que vai ter eleição no ano que vem. Eu sou Arquimedes de Castro. Eu quero que você, se por acaso gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça seu comentário e inscreva-se nesse canal. Até a próxima!